Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo do canal. E aí, tá gostando? Não esquece de comentar aqui embaixo, me manda ideias do que você quer ouvir sobre a história da igreja, tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 livros que foram um marco na história da igreja. Obras que marcaram a história do cristianismo e até marcaram época. Mas antes de começar, eu queria te convidar a curtir, compartilhar e conferir se você está inscrito aqui no canal, tá? Tem vídeo novo toda semana, então não perde. Não perde porque é uma aula. Cada vídeo é uma super aula para você, rapidinho de história da igreja. Se você continuar aqui comigo, você vai aprender muita coisa. Olha só, deixa eu te explicar bem direitinho o que é essa lista. Essa lista foi eu mesma que preparei, tá? E ela vai seguir uma linha cronológica. Vocês vão perceber que esses 8 livros que marcaram a história do cristianismo, é claro que tem muito mais. Depois no final eu quero ouvir sua opinião. Mas eu escolhi 8 livros que são clássicos e que, inclusive, você pode comprar hoje na internet, comprar na livraria e você pode ler porque ainda está disponível. Não é livro que não existe mais, existe até hoje. Bora lá, que são 8, tem muita coisa pra gente falar. Então bora lá. A primeira obra chama-se Didaquê. É uma das obras mais antigas da história da igreja. A Didaquê também é conhecida como a doutrina ou ensino e instrução dos 12 apóstolos. É um catecismo cristão que foi escrito mais ou menos entre 60 a 90 depois de Cristo. Ou seja, a Didaquê foi escrita logo após a morte de Jesus e dos primeiros apóstolos. Ela faz parte ali do que a gente chama de escritos pós-apostólicos. E é super importante porque ela revela muito do que os primeiros cristãos pensavam, o que eles criam e como que eles praticavam a fé. Não foi um livro, presta atenção, apesar do nome, não foi um livro escrito lá pelos 12 apóstolos, tá? Mas ele seria um resumo do que seria a doutrina apostólica, vamos dizer assim. E sobre o que é esse livro especificamente, Carol? Eu já falei que ele é um tipo de catecismo. Então ele funciona como um manual de instrução para a igreja que fala sobre ensino ético, normas litúrgicas, questões disciplinares. Ao que parece, a Didaquê é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas e que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. A Didaquê também vai trazer muitas referências aos evangelhos, Sermão do Monte, vai falar sobre a preparação para a volta de Cristo, fala contra aborto, esoterismo, astrologia, fala sobre a importância da unidade dos cristãos, batismo e sobre a ceia do Senhor. E olha só, um assunto que aparece muito na obra é sobre o cuidado que se deve ter com os falsos mestres e os falsos profetas. Livro número 2. Quero saber se você já leu esse livro. Confissões de Agostinho. Tinha que estar na lista, né? Confissões é a autobiografia de Agostinho, o pai da igreja, Agostinho de Hipona. Foi escrita entre 397 e 398 depois de Cristo, depois da conversão dele. Na época, Agostinho já tinha 44 anos de idade, já era um bispo, já era pregador famoso. Ele inaugura com Confissões um novo estilo literário que não existia até então, que é a autobiografia. Confissões é considerada a primeira autobiografia da literatura ocidental. Até os dias de hoje é considerado um clássico mundial, tanto na área da teologia quanto na área da filosofia. E olha só, esse título Confissões não se refere apenas ao verbo confessar, no sentido de confessar os pecados, mas tem a ver muito com confessar no sentido de adoração, de confessar a Deus como seu Senhor. Confissões foi escrita em forma de oração, quem já leu sabe. Agostinho conta a vida dele através de um diálogo com o próprio Deus. É lindo, tem frases maravilhosas que são verdadeiros hinos de louvor. E esse livro marcou a história de muita gente e até hoje é um clássico. Terceira obra, Imitação de Cristo. Já leu esse livro? Imitação de Cristo é um clássico da espiritualidade cristã. Ele foi publicado no século XV, a gente está ali no final da Idade Média. É um livro devocional e olha só, ele foi sucesso desde que ele foi lançado. E é até os dias de hoje. Até hoje ele é publicado por várias editoras. Ele está na lista entre os livros mais lidos nos últimos 500 anos. Provavelmente ele foi escrito em 1420 nos Países Baixos por um monge alemão chamado Thomas de Kempis. Kempis era o local, por isso que chama Thomas a Kempis em alguns livros, ou Thomas de Kempis, era o local que ele morava. Mas esse monge até hoje ele é desconhecido, não se sabe muito sobre ele. O que se sabe é que ele fazia parte de um movimento de espiritualidade mais moderna, que focava no coração voltado para Deus, ao invés de uma espiritualidade mais rebuscada ou intelectual ali dentro do catolicismo. A obra é dividida em 4 partes, 4 livros. O primeiro traz conselhos para a vida espiritual, o segundo traz exortação à vida interior, o terceiro fala de consolação e o quarto fala sobre o sacramento da ceia. Mas olha só, cada capítulo pode ser lido isoladamente, fora de ordem. Você não precisa seguir a linha completa, não. E o título também já explica muita coisa, né?
É um livro que vai falar de espiritualidade, verdadeira fé cristã e como imitar Jesus. Abandonar as vaidades do mundo, seguir uma jornada de discipulado radical para se tornar a semelhança de Cristo. É um livro amado por católicos e protestantes, especialmente por causa da centralidade de Cristo. Se você não leu, vale a pena ler. Tá? Quarto livro, As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. É uma das obras mais importantes do período da Reforma. A gente poderia dizer que é a primeira obra organizadora. Calvino organizou e reuniu ali as crenças da Reforma. O nome Institutas quer dizer ali instrução. A primeira edição foi publicada em 1536 em latim e a última versão dele, totalmente revisada, foi em 1559. Ou seja, Calvino trabalhou e retrabalhou muitas e muitas vezes para essa obra magna ficar pronta. As Institutas até hoje é uma obra muito utilizada por pastores e teólogos em todo o mundo. Na época, o objetivo de Calvino era escrever um livro para responder às perguntas difíceis sobre a Bíblia nessa nova época de reforma e também corrigir erros teológicos muito comuns nesse período de confusão. Mas ele dedicou a obra também ao rei da França, na tentativa de apresentar o que é a religião cristã reformada e em defesa dos perseguidos ali na França. A obra como um todo é formada por 4 volumes e algumas edições tem um volume que está resumido, está tudo junto num livro só. Vai falar sobre bastante coisa, uma espécie de teologia sistemática, falando sobre o conhecimento de Deus, quem é o homem, credo dos apóstolos, justificação, fé, oração, governo da igreja, todas as doutrinas da graça. Se você não tem, você deveria ter na sua biblioteca também. O quinto livro é o Livro dos Mártires, do John Foxe. Esse é um livro muito famoso, também é considerado um clássico, especialmente entre protestantes. Ele foi escrito por John Foxe, que era um puritano lá na Inglaterra, no tempo em que os puritanos ingleses sofriam perseguição da Igreja Católica. Ele foi publicado pela primeira vez em latim no ano de 1559 e depois ele é publicado em inglês em 1563. O livro vai trazer a linha histórica das perseguições dos mártires. Ele começa em Jesus, Jesus e os apóstolos, e vai até o final do reinado da Maria I, a Maria Sanguinária, lá na Inglaterra. Na época da publicação, o título do livro era Os Atos e Monumentos desses Últimos Perigosos Dias, e a obra tinha muitas imagens, eram mais de 100 xilogravuras, só depois que o livro vai se chamar O Livro dos Mártires. E olha só, esse livro é incrível, se você não leu, leia, ele vai contar a história dos primeiros mártires cristãos, a perseguição no tempo de Nero, perseguição durante a Idade Média, Inquisição, a perseguição contra os primeiros reformadores, até, como eu falei, a perseguição na Inglaterra. O sexto livro, eu fiquei com muita dúvida se eu colocava ele ou não, porque já tinha Calvino ali da Reforma, já tinha um puritano, o Livro dos Mártires, mas eu não poderia deixar ele de fora, que é o quê? O Peregrino. Outro livro que foi escrito por um puritano, o título original era O Progresso do Peregrino, deste mundo para o mundo que há de vir, em português fica só O Peregrino, e ele foi escrito em 1678 por John Bunyan, um puritano inglês. Bunyan estava na prisão quando escreveu esse livro, que é uma história de ficção, é uma alegoria da jornada cristã de conversão, da conversão até a chegada na cidade celestial. Ele foi traduzido para mais de 200 idiomas e ele nunca ficou fora de catálogo. Você sempre vai encontrar algum livro peregrino sendo publicado por algum editor ou alguma adaptação. O Charles Spurgeon, inclusive, ele leu o Peregrino quando ele tinha 6 anos de idade a primeira vez e durante a vida ele leu o Peregrino mais de 100 vezes. Era o livro preferido dele. O enredo vai contar a história de Cristão, um homem que carrega um fardo muito pesado e mora na cidade da destruição e muito triste por carregar seu fardo, ele acaba encontrando um homem chamado Evangelista que fala para ele de um caminho e uma porta estreita que ele tem que entrar para se livrar do seu fardo. A história toda conta a jornada dele passando por desafios, enganos e tropeços até chegar à cidade celestial. Essa alegoria traz muitas passagens bíblicas e verdades ensinadas em forma de parábola. E toda a história é contada como se fosse um sonho que o Bunyan teve. É muito legal porque a história é muito semelhante à nossa vida como cristão, então a gente se identifica muito, rola uma identificação muito legal quando a gente lê. E olha só, uma coisa interessante, existem mapas que foram feitos de toda a jornada do peregrino que você pode acompanhar. Não só o mapa, o caminho que ele fez, mas também as pessoas, os personagens que ele encontrou. A sétima obra é uma obra que marcou a história das missões modernas. É o Diário de David Brainerd. Esse livro influenciou muita gente para se dedicar ao chamado missionário. David Brainerd, se você não conhece, foi um missionário americano do século XVIII, que nasceu e morreu nos Estados Unidos. Ele morreu muito cedo por conta de uma tuberculose, mas antes de morrer, ele se dedicou à evangelização dos índios. Ele acabou adoecendo de tanto viajar, pegar neve e tal, nesse processo de evangelização. E essa obra é o diário dele, onde ele conta
conta sua história, sua espiritualidade e principalmente suas viagens evangelísticas. O diário dele foi publicado logo após a morte dele por ninguém menos que Jonathan Edwards. O famoso pregador e avivalista conhecia o David Brainerd pessoalmente. O David Brainerd era uma espécie de aluno, discípulo do Edwards, passou períodos hospedado na casa da família Edwards, e aí o Edwards publica o diário dele como um exemplo de espiritualidade. A ideia dele é o que é um homem que viveu a verdadeira religião cristã. Esse livro é um clássico, especialmente porque influenciou muita gente importante, muito missionário da história da igreja. O John Wesley leu o livro, recomendava fortemente. O missionário Jim Elliot, que morreu entre os índios como missionário no Equador, diz que foi muito encorajado com a leitura desse livro. Então, se você ainda não leu, você deveria ler. E o último livro foi um pouco difícil de escolher, mas eu fiz uma escolha bem específica. Talvez você não conheça, talvez de todos da lista, esse é um que você não conhece, eu também acho que você deveria ler, que é Cristianismo e Liberalismo, do McCheyne. O livro foi escrito para combater o liberalismo teológico que tinha iniciado e estava muito forte no início do século XX, ou seja, esse livro já é bem mais próximo de nós. A gente está em uma fase mais moderna da igreja. O McCheyne era professor de teologia, Novo Testamento, no seminário de Princeton, e ele fez alguns discursos contra o liberalismo. E são esses discursos que depois vão se tornar um panfleto que vai se tornar esse livro que foi o Impacto. Uma coisa interessantíssima sobre esse livro, tá? Cristianismo e Liberalismo. Basicamente, ele vai dizer que cristianismo é uma coisa e liberalismo é outra. Logo, não existiria um cristianismo liberal. O livro foi um marco na história da teologia em defesa do cristianismo ortodoxo, da ortodoxia. Essa obra já tem mais de 100 anos e também é um clássico da história da igreja. Marcou época, marcou data lá na história da igreja. Agora me conta você. O que você colocaria nessa lista? Essa lista foi feita por mim. Eu esqueci de algum livro? Tem algum livro que marcou a história da igreja? Algum clássico? E se você aí na sua biblioteca está querendo montar uma prateleira de clássicos, tá aí já 8 livros para você ter e que você pode comprar e você pode ler até hoje. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Manda lá no grupo do WhatsApp da igreja, compartilha, curte para mais gente receber e não esquece de conferir se você está inscrito no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!